Olá a todos, sejam bem-vindos a essa live de educação. Meu nome é Luciara Avelino, eu sou mestre e doutora em educação pela Universidade de São Paulo, psicanalista pela Sociedade de Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral, sou professora, pedagoga e teóloga. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a gestão de conflitos na educação e a ressonância. Esse tema é novo na educação. Ele faz parte, é um tópico do curso Terapia em Sala de Aula, de pós-graduação Lato Sensu, promovido pela Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos e a Faculdade Kepp Pacheco. Então, pegando as ideias dessa live de hoje, vocês já vão ter uma ideia do que vocês vão encontrar nesse curso de pós-graduação. Muitos aspectos inovadores e aspectos que vão ajudar muito o educador, tá? Então, vamos começar. A nossa live de hoje se chama Gestão de Conflitos na Educação e a Ressonância. Eu fiz uma busca em artigos científicos nacionais e internacionais perguntando sobre a relação entre professor e aluno. Então vejam só esse artigo de 2017 de uma dissertação de mestrado nos Estados Unidos, em que diz sobre a dinâmica interpessoal nas interações e relacionamentos professor-aluno. Então, essa dissertação vai dizer que relacionamentos fortes entre professor e aluno melhoram significativamente a qualidade do ensino e da aprendizagem. Então, vejam bem, um bom relacionamento com o aluno melhora significativamente a qualidade do ensino. Então, não é exatamente uma aula excepcional, uma programação diferente. É apenas o relacionamento entre professor e aluno que proporciona uma qualidade de ensino e aprendizagem significativas. Então, preste atenção que essas relações estão ligadas a melhores resultados de aprendizagem cognitiva e ao aumento da motivação dos alunos, além de afetar positivamente o bem-estar dos professores. É uma via de mão dupla. Quanto mais há um bom relacionamento com o aluno, mais o professor se beneficia. E essa dissertação continua dizendo que os comportamentos do professor e do aluno influenciam o relacionamento geral na escola. Esse artigo aqui do Journal of Research in Vocational Education, do ano passado, vai falar sobre o impacto das relações professor-aluno nas percepções dos alunos sobre a eficácia educacional dos professores. Então, vai dizer o seguinte, que a pesquisa sugere que uma relação professor-aluno positiva, particularmente aquela que é caracterizada por estilos de ensino eficazes, influencia significativamente a forma como os alunos percebem as qualificações educacionais e a eficácia de seus professores. É no relacionamento, na relação professor-aluno, que vai determinar a qualidade da educação, o impacto disso nos alunos e como os alunos veem a eficácia dos professores. E também vai dizer que relacionamentos fortes com seus alunos, que os educadores devem priorizar a construção de relacionamento forte com seus alunos para melhorar a percepção de sua eficácia. Isso pode levar a melhores resultados educacionais, pois os alunos se sentem apoiados e compreendidos por seus professores, provavelmente se envolverão de forma mais positiva no processo de aprendizagem.
Quanto mais relacionamento, quanto mais ligação com o professor, mais o processo de aprendizagem é eficaz. Em resumo, o estudo enfatiza o papel crítico das relações professor-aluno na formação das percepções dos alunos sobre a eficácia educacional, destacando particularmente a importância do estilo de ensino e a necessidade de os educadores promoverem conexões positivas com seus alunos. Então, a importância de promover conexões positivas com seus alunos. Então, aí vem a pergunta: o que está por trás das conexões positivas com os alunos? Já que vemos que é muito importante essa conexão para a aprendizagem, para o bem-estar dos alunos, para o bem-estar dos professores e para a comunidade educativa em geral. Então, o que está por trás dessas conexões? Tem uma causa energética ressonante da aprendizagem e do bem-estar em geral. Então, esse é um estudo inovador que Norberto Kepp vem trazer para o estudo em geral, mas aqui eu vou trazer aplicada à educação. Eu vou começar pela ressonância. A ressonância é um fenômeno energético da física que ocorre quando uma fonte emissora e um receptor vibram na mesma frequência. É o encontro harmonioso entre energias que vibram em sintonia. Então, vamos pegar o exemplo, a sintonia entre uma estação de rádio e um radinho de pilha. A estação transmite ondas em uma frequência específica e o rádio capta o sinal a ajustar seu circuito na mesma frequência. Então, o que acontece? Quando o fenômeno da ressonância é esse fenômeno quando há a conexão. Houve sintonia entre as ondas da estação e o circuito do rádio que entram na mesma frequência. Então, quando há essa ressonância, há uma eficiência no sistema. Ela é máxima. Então, é aí que processa todo, aí é que tudo acontece. Aí é que se processa o conhecimento. Então, nós vamos sair um pouco da relação de professor ensinando e aluno aprendendo. Aluno, uma tábua rasa, ou aluno, um balde onde o professor tem que encher de conhecimentos. Ou até mesmo nos aspectos construtivistas, em que precisa haver essa interação para ter conhecimento, precisa da relação proximal, que o Vygotsky falou, das relações e interações com os alunos, com o Piaget. Nós vamos sair um pouco desse esquema e entrar num tipo de educação ressonante, que é, na visão de Norberto Kepp, aqui no livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, ele vai trazer uma nova versão da captação energética. E essa captação energética, ela se faz por ressonância. Então, ele vai dizer que o ser humano funciona de forma semelhante, necessitando estar sintonizado com a fonte do conhecimento para receber e assimilar informações, e o que fundamenta uma nova forma de conceber o conhecimento. Então, não é essa transmissão, é a conexão, é a sintonia que há, e quando há essa sintonia, há o conhecimento. Então, não é uma transmissão de um para outro, mas é a conexão de um com o outro que vai fazer toda a diferença. Então, nós estamos entrando numa nova epistemologia, uma nova forma de conceber o conhecimento, que não é bem transmitido, mas é mais de conexão.
Aqui eu trouxe um exemplo para dizer que isso está já sendo provado. Então, o Érico de Lima Azevedo, ele fez uma tese de doutorado na PUC, na Universidade de Campinas, no departamento de Engenharia Elétrica e da Computação. O que ele fez? Ele pediu para um amigo contar para o outro o sonho que teve à noite. O amigo anotou o sonho e ele colocou a pessoa que sonhou, ele colocou dentro de uma caixa de Faraday, onde não há nenhum tipo, ela isola todo tipo de comunicação eletromagnética, todo tipo de comunicação é bloqueada. E o amigo que anotou o sonho, ele colocou a muitos 300 metros de distância. Então, eles tinham eletrodos, né, aparelhos de captação, e ele pediu para o amigo ler o sonho da pessoa que tinha sonhado, que estava dentro da caixa de Faraday. O que aconteceu? No mesmo microsegundo que ele começou a ler o sonho, o amigo acusou, no encefalograma aqui, no aparelho que estava ligado, acusou a transmissão de conhecimento aí, mais rápido do que a luz, da velocidade da luz. Então, eles provaram aí que há uma transferência de energia não captada sem uma maneira de transmissão. Então, isso é uma maneira que podemos dizer até telepática, que acontece entre pessoas e entre animais também, animais e pessoas, que é um conhecimento incrível, rápido. Então, trazendo isso para a educação, há momentos em que conteúdos, emoções e valores se alinham de maneira tão precisa com os interesses e as experiências dos alunos que o aprendizado acontece de forma quase natural. Essa é a essência da ressonância nos processos educativos formais e não formais. Aqui é onde acontece a transmissão ou a conexão com o conhecimento de maneira mais eficiente. Então, é quando um professor dá uma aula incrível, ou aqui também vou colocar uns exemplos, um professor que compartilha uma história pessoal de superação com a sua turma, buscando essa conexão, buscando a ressonância com os alunos. E é nesse momento que o interesse acontece, né? Assuntos que despertam o interesse do aluno, aí começa a estabelecer essa sintonia e um professor se conecta com 30, 40 alunos em total harmonia, em total ressonância com eles. Então, despertar nos alunos sentimentos de identificação, empatia, inspiração, criando uma conexão emocional que transcende a relação. Ela é muito maior do que se pode imaginar. Eu conheço um professor que nos deu um exemplo, um professor de matemática, muito carismático, os alunos gostavam muito dele, e ele costumava tirar o xerox do caderno da melhor aluna lá, que tem a letra mais bonita, isso no ensino médio, né? E ele tirou a cópia do caderno da aluna e verificou que a aluna tinha escrito no caderno dela questões que ele não tinha nem ensinado. Então, essa conexão pode ser tão forte que os alunos podem até captar coisas do professor que ele nem ensinou, de tão forte que essa conexão pode acontecer. Então,
Você já aprendeu algo com algum professor que serviu para a sua vida toda? É muito comum isso acontecer. E isso é uma prerrogativa da profissão de professor. Ele conseguir fazer essa conexão com muitos alunos. Então, essa ressonância estabelecida fornece um bem-estar, uma conexão, uma força com os alunos impressionante, que vai servir para a vida inteira dos alunos. Então, vou ler aqui no livro Magnetônica, do Dr. Kepp, que ele vai dizer: temos de admitir que o elemento magnético, em grande parte, navega fora do tempo e espaço. Assim como a percepção telepática e magnética entre os seres viventes, homens e animais, e até mesmo metais e minerais. Vamos dizer que tudo que existe tem uma intercomunicação entre si. Somos obrigados em admitir que não existe nada isolado no tempo e espaço. Então, gente, esse elemento magnético que estabelece a ressonância é impressionante. Ele está fora do tempo e espaço. A ressonância é uma ferramenta por excelência para o estabelecimento de verdadeiras relações no tete-a-tete com crianças, jovens e adultos, estabelecendo laços que possibilitem a expansão da vibração interna de docentes e discentes, orientando-os para a frente. Então, a ressonância se estabelece quando a vibração interna do aluno está ligada, conectada com essa vibração interna do professor. Aí sim, esse encontro dessas duas vibrações, a ressonância é incrível. A ressonância se manifesta através da sensibilidade e da capacidade de perceber os elementos sutis que permeiam o processo educativo. Então, não é grandes estudos para poder fazer aulas incríveis. Não é isso. É a percepção de elementos sutis que vai ali. E o aluno percebe quando você estabelece essa relação sutil com ele. E aí ele responde. Então, o professor tem que propiciar condições que favoreçam a ressonância na exposição de ideias, de relações humanas de valor, com arte, ajuda crianças, jovens e professores a ultrapassarem os obstáculos de um derrotismo gratuito, uma rendição cega às forças que podem ser controladas. O que o Berlin quis dizer? Que quando a gente trabalha com, ele não falou de ressonância, mas estabelecimento de relações de ideias, e agora falando da ressonância, a gente vai ultrapassar esse derrotismo gratuito que existe muito forte na educação. Não tem jeito, é impossível, a educação do jeito que está não dá, os pais, os diretores, não têm condições. Então, se você começar a entender melhor essas questões da ressonância, você vai começar a olhar de cima, sair desse derrotismo cego, e você vai começar a perceber que o estabelecimento dessas relações ressonantes vai sim ter um poder reestruturador incrível. Então, olha, a eficácia da aprendizagem é vista como resultado da ressonância energética entre professor e aluno. Eu coloquei aqui a palavra simpatia, porque não é ser simpático com o aluno, mas é o que o filósofo Henri Bergson falou, que simpatia é a penetração na essência do outro e o outro na sua. Simpatia é isso, quando há imediatamente, ele não falou de ressonância, mas Kepp vem trazer esse conceito agora, de simpático, e até
na própria física, eles falam quando os pêndulos eles se movem na mesma frequência, eles chamam também de pêndulos simpáticos, quando estão caminhando na mesma frequência, na mesma vibração. E é essencial para estabelecer um conhecimento verdadeiro e uma conexão significativa e duradoura no campo educacional. Então, se a gente pensar na não aprendizagem, sob a ótica de KEP, é possível que essa dimensão seja explicada através do desalinhamento energético ou da falta de harmonia com as energias transcendentes divinas que são essenciais para o desenvolvimento humano. O que ele está dizendo? Olha, quando a pessoa está desalinhada energeticamente, em primeiro lugar que vai ter um efeito físico. Ela vai estar desanimada, desmotivada, para baixo, depressiva e doente fisicamente. Quando ela começa a se alinhar com alguma coisa, quando ela começa a despertar, e ele vai falar que essas energias transcendentes são energias ligadas a Deus, são energias transcendentes. E a gente vai estabelecer essas relações com o meu aluno, mas essas relações têm que vir de cima. É uma relação universal, para cima. E quando chega aqui na minha sala de aula, ela vai estar forte, energética. Então, entrou nesse desalinhamento energético, então aí nada acontece. E aí é onde nós vamos trabalhar os impeditivos dessa ressonância, que KEP vai trazer, ele vai chamar de psicossociopatologia. Agora ele chama até de psicossocioespiritopatologia, que são esses comprometimentos psíquicos, comprometimentos sociais, doentes e os comprometimentos, inclusive, espirituais. Esses são os impedimentos. Vamos trabalhar um pouquinho com eles? Então, através da psicossociopatologia de KEP, ele vai propor a necessidade de conscientizar o indivíduo de suas atitudes patológicas que impedem sua ressonância. Então, eu vou dar um exemplo aqui desse livro. Ele se chama Relatos de Educadores Trilógicos, feito por alunos do curso de terapia em sala de aula. Casos reais desse curso que eu falei para vocês no início, que são casos reais acontecidos em sala de aula. Então, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês da psicopatologia da inveja que atrapalha a ressonância. Então, eu vou ler aqui o caso da Joana, que é esse aqui. A Joana, de 7 anos, aluna do 2º ano do ensino fundamental, estava linda e arrumada para a mostra de dança. Mas quando viu chegar uma amiga com um penteado diferente e brilho no cabelo, entrou em choque. Começou a chorar, estragou a maquiagem e disse que estava com dor de barriga e não conseguiria apresentar sua dança. Joana estava linda para a apresentação, mas ao ver a amiga bem arrumada também, deixou a inveja tomar conta de si e, mesmo estando muito bonita, não aguentou ver a beleza na colega. Diante da situação, Joana não conseguia enxergar o bem que estava acontecendo naquele momento. Assim, por inveja, estragou um momento tão feliz em que iria brilhar. Então, o professor se depara com uma situação dessa. Joana, lindinha para dançar, mas quando viu a amiga, começou a chorar e falar que estava com dor de barriga. Então, aqui, o professor, olhando essa situação, ele vai perceber que a Joana cortou com a ressonância dela, com a beleza, com a arte, com a dança, com o bem dela. Então, o professor tem que saber da psicopatologia
para ajudar a Joana. Então, eu coloquei aqui, olha, o professor, a professora deve conversar com a Joana de forma acolhedora, perguntar como se sentiu ao ver a amiga com penteado brilhante e tentar tirar dela o nome da emoção que estava sentindo. Então, Joana, a outra estava com o cabelo brilhante, não é? O que foi que aconteceu? Levar a Joana a refletir sobre a real causa da dor de barriga. Será que a dor de barriga foi mesmo alguma coisa que você comeu? Mas você estava linda. Então, se naquele momento a Joana não conseguir conscientizar, o professor deve trabalhar isso em outras ocasiões, numa roda de conversa, levantar essa consciência também para os outros alunos, de como, por inveja, estragam bons momentos na vida. E, com isso, com essa análise, tentar restabelecer a ressonância da Joana com a beleza, com a amizade com a colega, mesmo mais com o cabelo brilhante, mas que ela também estava bonita. Então, é tentar restaurar a ressonância que a Joana cortou. Então, entenderam aqui a psicopatologia influenciando na quebra da ressonância? Outro exemplo que eu gostaria de falar do mesmo livro para vocês, esse aqui é de outro livro, é desse livro aqui, olha, Pedagogia Trilógica na Prática, que é o caso do Cláudio. O Cláudio, aluno do 3º ano do ensino fundamental, é um garoto comunicativo e enturmado, mas nos jogos não respeita os colegas, empurra, discute e arranja brigas sem motivo. Um dos inspetores da escola, treinados na metodologia kepiana de educação, o inspetor, fez o seguinte: ele teve uma ideia e resolveu uma experiência levando para a quadra 2 bolas. Em um dos lados da quadra, a turma toda ficou jogando, e no outro lado apenas o Cláudio. A princípio, o Cláudio gostou da ideia, pois tinha um espaço exclusivo e a bola só para si. Então ele gostou, falou, oba, então a bola só para mim. Ele ficou jogando sozinho por poucos minutos e logo foi à procura do inspetor, reclamando que era muito chato jogar sozinho. O inspetor falou, tudo bem, você pode voltar a jogar com os outros, mas vem aqui um pouquinho. Presta atenção nos alunos jogando e brincando. Aí ele perguntou, o que você observou? Que eles estão jogando, tio. Quantas vezes o tio precisou chamar a atenção de seus colegas? Impactado com a pergunta, Cláudio parou para refletir e respondeu, nenhuma, tio. Então, o inspetor o liberou para jogar. Então, gente, nesse caso, o inspetor, ou poderia ser o professor de educação física, ou qualquer educador, de ver a questão, o Cláudio está lá e ele faz muitas brigas e problemas com os alunos. Vamos ver uma maneira de mostrar, de dar consciência para o Cláudio do que ele estava fazendo. Então, veja que um professor, assim, ele vai ter condições de procurar estratégias para ter consciência, para voltar à ressonância. Então, depois o Cláudio voltou a jogar bem legal com os outros alunos. Então, esse inspetor restabeleceu a ressonância aí nesse caso, que é a patologia da inveja, provavelmente que foi do Cláudio, de querer estragar a brincadeira dos outros, os jogos dos outros, né? Então, aqui foram 2 exemplos para mostrar a força da consciência, que é a percepção intelectual mais energética por sua proximidade com o sentimento, e pode transformar profundamente a personalidade quando aceito e trabalhado no ensino. Força da consciência, né? Então, o Dr. Keppe vai falar no livro Nova Física, esse que eu mostrei para vocês no início,
É muito importante cada indivíduo identificar o tipo de energia que desprende, a fim de reconhecer o que está acontecendo com sua vida. Positiva, negativa, deturpada, né? Qual energia a pessoa está desprendendo? E o caminho para saber é a verificação de suas intenções e pensamentos. Temos de perceber que nosso ser funciona como se fosse um transmissor e receptor dessas forças. Então, o que ele está dizendo? Se está acontecendo algum problema, se não está tendo ressonância, presta atenção na sua energia, porque você pode estar transmitindo essas energias deturpadas, negativas. Então, olhe para o grau de deturpação que você está tendo. Porque se você está lançando isso no seu ambiente, outras pessoas estão recebendo. E nisso você está prejudicando a ressonância dos colegas e dos alunos. O professor precisa ter humildade. Ele tem que praticar a humildade porque a profissão, né, nos dá uma ideia assim, um pouco de megalomania, de saber tudo, pelo fato de ser professor e estar ensinando. Mas a gente tem que tomar cuidado com a ideia de que tenho que dar conta de tudo sozinho. Não necessariamente. Olha, são tantos os problemas num chão de escola que a gente precisa de muita ajuda. Então, a gente precisa, inclusive, que a direção da escola dê apoio, e inclusive apoio preventivo aos docentes, para montarem estratégias conjuntas. Então, sabemos que vamos ter problemas na sala de aula. Então, quais são as estratégias que podemos montar? Muitas vezes é ter um colega, olha, não dei conta, começou a notar que está tendo um problema na sala de aula, conversa com o monitor, conversa com a coordenadora, vamos trocar um pouquinho de aula? Entra um outro professor. O professor tem que ter o plano A, B e C em mãos. Então, emplacou muito bem, deu muito certo essa aula aqui, mas com outra não deu. Então, tem que ter outra forma, porque aquela turma é diferente. Então, não pode ter a mesma aula e tem que vir preparado. Nunca condenar os alunos. Esse aqui é impossível, esse aqui nunca vai aprender, esse aqui nunca vai ser alfabetizado. Porque o aluno tem um momento dele de ressonância. E olha, a alfabetização é um fenômeno energético. Nunca vamos saber exatamente como e quando ela opera. E é muito mais um ponto de ressonância que acontece em momentos diferentes para diferentes alunos. Um conseguiu se alfabetizar rapidamente, porque fez aquela ressonância ali. Outros vão fazer mais tarde. Então, por isso, o professor tem que tomar muito cuidado também com a avaliação, que deve levar em conta os aspectos energéticos das crianças. Por exemplo, um aluno pode estar em fase de maturação, de preparação de terreno, para qualquer hora estabelecer a ressonância. Então, se o professor der uma nota 0 de início, pode inibir esse fator energético, né? Eu vou contar aqui um exemplo de uma aula de inglês em que o aluno, principalmente no estudo e aprendizagem de línguas, o aluno precisa errar. Ele precisa falar errado, good morning, ou falar coisas erradas, para ir maturando aquele conhecimento dentro dele, aquela preparação energética para o alinhamento energético. Então, se o professor, muito rígido, chega e já fala, não é isso, é good morning, não é assim, vai tolir o aluno, vai frustrar o aluno e vai dificultar a retomada desse alinhamento energético. Então, toma muito cuidado, porque são elementos sutis na educação, né? Então, é isso. O professor tem que conhecer o fenômeno da ressonância
para poder ficar muito prevenido e esperto para sair das emboscadas que acontecem, né, nas salas de aula, e ter mais intuição e sensibilidade. Então, é isso, ser professor é coisa muito séria, porque é o estabelecimento de ressonância com os alunos, e um professor que estabelece essa ressonância vai fazer com que os alunos estabeleçam ressonâncias futuras. Então, é muito sério ser professor, é uma profissão importantíssima, eu considero a profissão mais importante de todas, porque o professor vai levar vidas com eles, muitas vidas, mais do que qualquer outro profissional. Não existe uma preparação perfeita para ser professor, não há garantias de sucesso, há um sucesso com a turma, não tem para outra. Então, a prática pedagógica acontece no encontro real com os alunos, onde cada turma traz desafios únicos. Também não há métodos infalíveis ou soluções prontas, nem para professores, nem para pais, nem para as escolas. Então, o verdadeiro papel do educador é restaurar o sentido do aprendizado por meio da ressonância, tornando-se uma referência viva para os seus alunos. Então, concluímos que a educação ressonante é uma prática transformadora que inspira indivíduos a alinharem suas vidas com valores universais e a viverem em harmonia com sua essência. Ao mobilizar e conectar os indivíduos a um propósito maior, a educação baseada na ressonância não apenas instrui, mas também eleva e transforma, tornando-se um dos caminhos mais potentes para a realização humana e comunitária. Vocês, educadores, seriam, assim, muito importante conhecer essas novas habilidades e competências que podem ser adquiridas ao saber sobre a ressonância, sobre a consciência, sobre a psicopatologia, que impede muito a pessoa a desabrochar, a ter uma vida melhor, a ser feliz. Então, esse curso nosso da terapia em sala de aula tem esse tópico que vai ser a ressonância e a ciência da energética, que vai trabalhar com esses aspectos. Então, para terminar, uma frase do Dr. Kepp, que o ser humano pode ter uma ressonância com tudo que existe, visível e invisível, se ele for totalmente receptivo. Nesse sentido, temos todo o universo para entender. Aqui pode entrar a poesia de Olavo Bilac, Ouvir Estrelas, onde mostra como temos até a possibilidade de penetrar nesse mundo maravilhoso das galáxias. Então, gente, não tem limites a partir do momento que estamos nessa vibração interna com o maior universo e com o divino. Então, muito obrigada a todos, espero que tenham compreendido e ter tido algum benefício na vida de vocês. Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora, porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp.
O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Cap Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Cap no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.